Existe um período de exatos 7 dias que Florence Scovel Shinn considerava o mais poderoso de todo o ano. Não é o Natal, não é a virada do ano, é o espaço entre eles. Os 7 dias que começam agora. E o que ela fazia durante esses 7 dias era tão diferente, tão contrário ao que todos fazem, que ela raramente falava sobre isso em público, enquanto o mundo inteiro está em festas, comendo demais, reclamando da família, pensando em ressaca e arrependimentos. Florence se isolava. Ela entrava em um estado que chamava de o refúgio sagrado. E nesse refúgio, ela praticava um ritual que mudava completamente o curso do ano seguinte. Se você está vendo isso exatamente agora, entre o Natal e o Ano Novo, isso não é coincidência. Florence dizia que as almas que precisam despertar são guiadas até a informação certa no momento exato. E esse momento é agora. O que vou revelar nas próximas linhas pode parecer simples demais para funcionar. Pode parecer estranho demais para ser verdade. Mas antes de julgar, lembre-se, Florence Scovel Shinn transformou milhares de vidas na década de 1920 com ensinamentos que o mundo só começou a entender 100 anos depois. Ela estava à frente do seu tempo. E o ritual dos 7 dias sagrados é talvez o mais poderoso de todos os seus ensinamentos ocultos. Mas antes de revelar os passos, preciso que você entenda por que esses 7 dias são tão especiais. Porque se você não entender isso primeiro, o ritual não vai funcionar. Não porque seja mágico, mas porque sua mente consciente vai sabotar todo o processo. Florence descobriu algo que a mecânica quântica só confirmaria décadas depois. Entre o Natal e o Ano Novo, existe uma espécie de suspensão energética. O Ano Velho já terminou no nível vibracional, mas o Ano Novo ainda não começou. E nesse espaço entre os tempos, as leis normais da manifestação se aceleram. Pense assim, durante o ano, você vive em um rio com corrente forte. Suas intenções, seus desejos, suas palavras, tudo isso é carregado pela corrente do tempo. Às vezes, a favor, às vezes, contra. Mas nesses 7 dias, o rio para, a corrente cessa. E nesse momento de quietude absoluta, o que você planta afunda diretamente até as profundezas do seu subconsciente. Florence chamava isso de a janela do silêncio cósmico. E ela tratava esses 7 dias como se fossem os mais importantes de toda a sua existência. Agora, pare um momento. Pense em como você passou os últimos dias entre Natal e Ano Novo nos anos anteriores. O que você fez? Provavelmente comeu demais. Assistiu televisão, reclamou do calor ou do frio, pensou em tudo que deu errado. Fez promessas vazias que sabia que não ia cumprir. E o que aconteceu no ano seguinte? Os mesmos padrões, os mesmos bloqueios, as mesmas frustrações. Isso não é coincidência. Florence explicou que a maioria das pessoas usa esses 7 dias sagrados para plantar sementes de escassez, reclamação e dúvida. E depois se perguntam por que o ano novo começa travado. Mas existe outro caminho. O caminho que Florence percorria em silêncio enquanto o mundo dormia em ignorância. Vou revelar agora o primeiro segredo do ritual dos 7 dias. E talvez o mais importante de todos. Florence descobriu que o dia 26 de dezembro, hoje, é o dia da dissolução. Não é um dia para fazer planos. Não é um dia para definir metas. É um dia para dissolver, para deixar ir, para liberar tudo que você carregou durante o ano inteiro. Ela tinha uma afirmação específica para este dia. Uma afirmação que ela repetia em voz baixa, quase sussurrando. Logo ao acordar e antes de dormir,
A afirmação era assim: eu libero agora todo o peso que não me pertence. Tudo o que carreguei, que era dos outros, eu devolvo com amor. Tudo o que criei por medo, eu dissolvo na luz. Estou limpo. Estou livre. Estou pronto para receber. Florence não apenas dizia essas palavras, ela as sentia. Ela imaginava que seu corpo estava sendo lavado por uma torrente de luz divina. Cada palavra da afirmação era uma gota dessa torrente, limpando memórias, mágoas, arrependimentos, medos. Ela passava o dia inteiro nesse estado de dissolução. Evitava conversas pesadas, evitava notícias, evitava qualquer coisa que pudesse plantar novas sementes de negatividade enquanto ela estava limpando o terreno. Algumas pessoas vão dizer que isso é bobagem, que palavras não têm poder, que rituais não funcionam. Para essas pessoas, Florence tinha uma resposta que calava qualquer cético. Ela dizia: se palavras não têm poder, por que você se ofende quando alguém te insulta? Por que você chora quando ouve uma declaração de amor? Por que contratos são feitos com palavras? Por que juramentos têm peso legal? A palavra é a coisa mais poderosa do universo. Deus criou o mundo com palavras. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Florence entendia isso em um nível que poucos compreendem. Ela sabia que cada palavra pronunciada é uma semente plantada no solo fértil do subconsciente. E esses 7 dias entre Natal e Ano Novo são quando o solo está mais receptivo. Agora vem a parte que vai surpreender você. O segundo dia do ritual, 27 de dezembro, é o dia do perdão. Mas não o perdão como você conhece, não aquele perdão forçado, onde você diz que perdoa, mas ainda sente raiva por dentro. Florence ensinava um tipo diferente de perdão. Ela chamava de perdão pela compreensão. Funciona assim: no dia 27, você dedica tempo para pensar em cada pessoa que te magoou durante o ano, cada situação que te feriu, cada momento de injustiça que você sofreu. Mas em vez de sentir raiva ou vitimismo, você tenta entender por que aquela pessoa agiu daquela forma, o que ela estava sentindo, que feridas ela carregava que a fizeram te machucar. Florence dizia que toda maldade é dor disfarçada. Ninguém que está em paz consigo mesmo machuca os outros. Quando alguém te fere, essa pessoa está sangrando por dentro e não sabe como parar. Entender isso não é justificar, não é dizer que estava certo, é simplesmente reconhecer a humanidade do outro. E nesse reconhecimento, algo mágico acontece. A corrente que te prendia a essa pessoa se dissolve. A afirmação do dia 27 era: eu vejo além das ações e enxergo a alma ferida. Eu libero toda a mágoa porque entendo que dor gera dor. Eu me liberto ao libertar. Perdoo para ser livre. Florence contava a história de uma mulher que a procurou em desespero. Essa mulher tinha sido traída pelo marido com a própria irmã. Ela carregava uma raiva tão profunda que estava fisicamente doente. Não conseguia comer. Não conseguia dormir. Vivia para alimentar seu ódio. Florence disse a ela: você está tomando veneno e esperando que eles morram. Enquanto você não perdoar, você está acorrentada a eles. Eles seguiram em frente. Você é que ficou presa. A mulher resistiu por meses. Mas num dia 27 de dezembro, ela decidiu tentar o ritual do perdão. Não porque quisesse perdoar, mas porque estava cansada demais de carregar aquele peso. Ela seguiu as instruções de Florence. Tentou entender o marido, um homem criado sem afeto, que nunca aprendeu a amar de verdade. Tentou entender a irmã, uma mulher que sempre viveu na sua sombra.
que precisava provar que podia ter o que ela tinha. Não foi fácil. Ela chorou o dia inteiro, mas no final daquele dia 27, algo tinha mudado. A raiva ainda estava lá, mas tinha diminuído. E nos dias seguintes, continuou diminuindo. 1 ano depois, essa mulher estava casada novamente, com um homem que a tratava como ela merecia. Tinha reconciliado com a irmã, não como antes, mas com limites saudáveis. E a doença que os médicos não conseguiam explicar tinha simplesmente desaparecido. Florence nunca prometeu milagres instantâneos, mas ela garantia que o perdão pela compreensão sempre funciona. Porque não é sobre o outro, é sobre você se libertar. Agora chegamos ao terceiro dia, 28 de dezembro, o dia da gratidão profunda. Todo mundo fala de gratidão hoje em dia. Virou moda, virou clichê. As pessoas fazem listas de gratidão mecanicamente, sem sentir nada, e se perguntam por que não funciona. Florence ensinava uma gratidão diferente. Ela chamava de gratidão reversa. Em vez de agradecer pelas coisas boas que aconteceram, você agradece pelas coisas ruins, pelos obstáculos, pelos fracassos, pelas portas que se fecharam. Parece loucura? Florence explicava assim: cada porta que se fechou te protegeu de algo que não era para você. Cada fracasso te ensinou algo que o sucesso nunca ensinaria. Cada obstáculo te fortaleceu de um jeito que o caminho fácil jamais faria. A afirmação do dia 28 era: eu agradeço por tudo que não deu certo. E porque me trouxe até aqui. Agradeço pelos nãos que recebi, porque me protegeram. Agradeço pelas lágrimas, porque lavaram minha alma. Tudo, absolutamente tudo, trabalhou a meu favor. Florence contava que ela mesma teve que praticar esse tipo de gratidão depois de perder todo o seu dinheiro na crise de 1929. Ela tinha investido tudo em ações. Perdeu absolutamente tudo. No começo, ela ficou devastada. Questionou tudo que ensinava. Se a lei da atração funcionava, por que ela tinha atraído a ruína? Mas no dia 28 de dezembro daquele ano, ela decidiu aplicar sua própria medicina. Sentou em silêncio e começou a agradecer pela perda. Agradeceu porque a perda a obrigou a confiar apenas em Deus, não em dinheiro. Agradeceu porque a perda a fez entender o sofrimento dos outros de verdade. Agradeceu porque a perda a forçou a escrever mais, ensinar mais, ajudar mais. E o que aconteceu? Nos anos seguintes, Florence escreveu seus livros mais importantes, ajudou mais pessoas do que nunca, e o dinheiro voltou, multiplicado, porque agora ela não era mais escrava dele. Essa é a magia da gratidão reversa. Ela transforma veneno em remédio, transforma pedras em degraus. Mas calma, ainda faltam 4 dias do ritual. E cada um deles tem um propósito específico que Florence descobriu depois de anos de prática e observação. O 4º dia, 29 de dezembro, é o dia da visão. Não visão no sentido de metas e planos. Florence odiava essa abordagem mecânica de definir objetivos. Ela ensinava algo muito mais profundo. O dia da visão é quando você se permite sonhar sem limites, sem lógica, sem aquela voz interna que diz: isso é impossível. Florence pedia para suas alunas fecharem os olhos e se imaginarem 1 ano no futuro, mas não imaginarem o que queriam conquistar, imaginarem como queriam se sentir. Você quer se sentir livre, segura, amada, próspera, realizada, em paz? Depois de identificar o sentimento,
Você deixa sua imaginação criar cenas onde você sente isso. Não precisa ser realista. Não precisa fazer sentido. Apenas sinta. A afirmação do dia 29 era: eu me abro para visões que minha mente lógica não consegue conceber. Permito que minha alma me mostre o caminho. Confio no que vejo, mesmo que não entenda. Florence dizia que a maioria das pessoas falha em manifestar porque tenta controlar demais. Elas querem a casa dos sonhos, mas especificam o endereço, o preço, o número de quartos e o universo, que poderia dar algo ainda melhor, fica limitado pela especificidade mesquinha. No dia da visão, você solta o controle. Você diz ao universo, isso ou algo melhor. E confia. Uma de suas alunas mais famosas era uma atriz que queria desesperadamente um papel específico em uma peça da Broadway. Ela tinha certeza que aquele papel era seu destino. Florence disse, faça o ritual da visão, mas não visualize o papel. Visualize como você se sentiria sendo reconhecida pelo seu talento. A atriz resistiu no começo. Queria aquele papel e pronto. Mas seguiu as instruções. No dia 29 daquele ano, ela passou horas visualizando a sensação de ser aplaudida, de ser respeitada, de saber que seu dom estava sendo usado plenamente. Ela não conseguiu o papel que queria. Ficou arrasada. Culpou Florence. Culpou o universo. Culpou todo mundo. Mas 3 meses depois, recebeu uma proposta inesperada. Um papel em um filme. Um filme que se tornaria um clássico. Um papel que a tornaria uma estrela muito maior do que qualquer peça da Broadway faria. O universo sabia mais do que ela. E porque ela tinha visualizado o sentimento, não a forma específica, o universo pode entregar algo ainda melhor. Esse é o poder do dia da visão. Você solta as amarras, você confia, e o infinito pode trabalhar a seu favor. Agora estamos chegando aos 3 dias finais do ritual. E esses 3 dias são onde a magia realmente acontece. O dia 30 de dezembro, o 5º dia do ritual, é o dia da preparação. Florence ensinava que o subconsciente é como uma casa, e antes de receber visitantes ilustres, você precisa arrumar a casa. Nesse dia, você cuida do seu espaço físico, limpa, organiza, joga fora o que não serve mais, abre janelas, já deixa a luz entrar. Mas não é apenas sobre limpeza física, é sobre criar espaço. Espaço para o novo entrar. Florence era enfática. O universo odeia vácuo. Quando você cria espaço, o universo corre para preencher. Mas se sua vida está lotada de coisas velhas, pessoas velhas, padrões velhos, não há espaço para o novo. A afirmação do dia 30 era: eu crio espaço para a abundância. Libero o velho para acolher o novo. Minha vida e meu corpo são templos preparados para receber bênçãos. Florence contava a história de um homem que reclamava de nunca encontrar o amor. Ela foi até a casa dele e encontrou fotos da ex-namorada por todo lado. Cartas guardadas, presentes antigos. Ela disse, você quer um amor novo, mas sua casa grita que você ainda pertence ao amor antigo. O universo está confuso. Não sabe o que você quer. Ele passou o dia 30 de dezembro limpando tudo. Jogou fora fotos, cartas, presentes. Redecorou o quarto. Criou espaço. Menos de 2 meses depois, ele conheceu a mulher que se tornaria sua esposa. Coincidência? Florence Scovel Shinn não acreditava em coincidências. Ela dizia, coincidência é o pseudônimo que Deus usa quando quer permanecer anônimo. O 6º dia,
31 de dezembro. É diferente de como a maioria das pessoas passa a virada do ano. Enquanto o mundo está bebendo, festejando, fazendo barulho, Florence ensinava o silêncio. Os últimos minutos do ano velho são os mais poderosos de todos. E desperdiçar esses minutos em frivolidades é jogar ouro no lixo. Ela chamava esse dia de o dia da afirmação final. Nas últimas horas do ano, você recolhe tudo o que trabalhou nos dias anteriores. A dissolução, o perdão, a gratidão, a visão, a preparação, e transforma tudo em uma única afirmação. Uma afirmação pessoal, única, que será sua bússola para o ano inteiro. Florence tinha um método específico para criar essa afirmação. Primeiro, você escreve em uma frase o que você quer se tornar, não o que você quer ter. Depois, escreve como se já tivesse acontecido. Depois, adiciona gratidão. Por exemplo, se você quer prosperidade, não escreva "eu quero ser rico". Escreva "eu sou um canal aberto para a abundância infinita do universo e sou profundamente grato por toda a prosperidade que flui em minha direção". Se você quer amor, não escreva "eu quero encontrar alguém". Escreva "eu sou amado profundamente por uma pessoa que me vê, me respeita e me completa, e sou grato por esse amor que já existe". Florence era muito específica sobre o momento de declarar essa afirmação. Exatamente à meia-noite, nem um minuto antes, nem um minuto depois. Ela explicava que a meia-noite do dia 31 é um portal. Um momento onde o velho e o novo se encontram. E o que você declara nesse exato instante tem peso multiplicado. Enquanto todos estão gritando "Feliz Ano Novo!" e estourando champanhe, você fecha os olhos, respira fundo e declara sua afirmação em voz alta, com toda a convicção da sua alma. Depois, silêncio. Não fale com ninguém por pelo menos 1 hora. Deixe a afirmação penetrar em cada célula do seu ser. Florence fazia isso todos os anos. E todos os anos. Sua afirmação se manifestava de formas que ela nem conseguia imaginar quando a pronunciou. E finalmente, chegamos ao 7º dia, o 1º de janeiro, o dia do nascimento. Florence tratava esse dia de uma forma completamente diferente de como o mundo trata. Enquanto a maioria está de ressaca, arrependida dos excessos da noite anterior, dormindo até tarde e começando o ano na energia errada. Florence acordava ao amanhecer. Ela dizia que as primeiras horas do ano novo são como a primeira página de um livro em branco. E o que você escreve nessa página define o tom de toda a história. O 7º dia é o dia da ação inspirada. Não é dia de descanso, não é dia de preguiça, é dia de movimento. Florence ensinava que o universo responde à ação. Você pode decretar, visualizar, perdoar, agradecer, mas se não mover os pés, nada acontece. No 1º dia do ano, você faz algo, qualquer coisa, na direção do que afirmou na meia-noite. Se afirmou abundância, doe dinheiro pela manhã, mesmo que seja pouco. A ação de dar ativa a lei da circulação. Se afirmou amor, escreva uma carta de amor para si mesmo. A ação de se amar abre espaço para ser amado. Se afirmou saúde, dê uma caminhada ao nascer do sol. A ação de cuidar do corpo honra o templo que você habita. A afirmação do 7º dia era: hoje eu dou o primeiro passo. Não o passo perfeito, mas o passo possível. Eu confio que o caminho se revelará à medida que eu caminhar. Estou em movimento. A vida está em movimento. Tudo flui.
Florence era categórica. Um pequeno passo dado com fé vale mais do que 1000 planos feitos com medo. Ela contava a história de uma mulher que sonhava em abrir um negócio próprio. Todo ano ela fazia planos, pesquisava, calculava e todo ano encontrava uma razão para adiar. No 1º de janeiro de um ano específico, depois de fazer o ritual dos 7 dias completo, ela decidiu dar o primeiro passo. Não abriu o negócio. Apenas registrou o nome da empresa. Um pequeno passo, uma ação simples. Mas esse pequeno passo criou um compromisso. E compromissos geram mais compromissos. Em 6 meses, ela tinha seu negócio funcionando. Em 2 anos, tinha funcionários. Em 5 anos, tinha franquias. Tudo começou com um pequeno passo. No 1º dia do ano. Agora, antes de continuar, preciso te dizer algo importante. O que eu acabei de revelar sobre os 7 dias sagrados de Florence Scovel Shinn não está em nenhum dos seus livros publicados. Essas informações vêm de anotações pessoais, de relatos de alunas que conviveram com ela, de cartas que foram preservadas por décadas. Florence era cuidadosa sobre o que publicava. Ela sabia que certos ensinamentos são poderosos demais para mentes não preparadas. E o ritual dos 7 dias é um desses ensinamentos. Eu decidi compartilhar isso aqui, porque sinto que você está pronto. Se você chegou até esse ponto do vídeo, não é por acaso. Sua alma te guiou até aqui. E por isso que preciso fazer um pedido. Você acabou de receber informações que podem transformar completamente o seu próximo ano. Informações que foram guardadas por quase um século. Informações que a maioria das pessoas nunca terá acesso. Se esse conhecimento tocou você de alguma forma, considere apoiar esse trabalho através do Super Thanks. Aquele botão com o coração dourado que aparece aí embaixo. Não estou pedindo dinheiro por pedir. Estou falando de algo que Florence ensinava profundamente. A lei da circulação. Energia parada estagna. Energia em movimento multiplica. Quando você recebe algo valioso e retribui, você ativa um ciclo de abundância. Você não está dando. Você está investindo no fluxo universal. Florence dizia que a pessoa mais rica não é quem mais acumula, mas quem mais circula. E nesse momento, ao clicar no Super Thanks, você está declarando ao universo: eu valorizo o que recebo e escolho manter a energia fluindo. Além disso, esse apoio permite que mais vídeos como esse sejam criados. Permite que mais pessoas tenham acesso a esses ensinamentos ocultos de Florence. Permite que essa sabedoria continue circulando em um mundo que precisa desesperadamente dela. Pense nisso como seu primeiro ato de abundância, do ritual dos 7 dias, uma semente plantada no solo mais fértil do ano. Agora, vamos além. Existe um aspecto do ritual dos 7 dias que Florence considerava o mais importante de todos. E, surpreendentemente, não é nenhum dos 7 dias em si, é o que acontece entre eles. Florence chamava de os espaços sagrados. Entre cada dia do ritual existe uma noite, e essas noites são tão importantes quanto os dias. Ela ensinava que o subconsciente processa informações durante o sono. As afirmações que você faz durante o dia são plantadas, mas é durante a noite que elas criam raízes. Por isso, Florence Scovel Shinn tinha um ritual noturno específico para cada uma dessas 6 noites. Antes de dormir, ela se deitava na cama, com os olhos fechados. Respirava profundamente 3 vezes e então repetia um único pensamento: enquanto eu durmo,
minha alma trabalha. Quando eu acordar, estarei mais próximo. Ela não tentava controlar os sonhos, não tentava visualizar nada específico. Apenas plantava essa semente de confiança e deixava o subconsciente fazer o trabalho. Muitas de suas alunas relatavam sonhos intensos durante essas 6 noites. Sonhos com mensagens claras. Sonhos que revelavam bloqueios escondidos. Sonhos que mostravam caminhos inesperados. Florence considerava esses sonhos como correio direto do divino. E ela encorajava suas alunas a manterem um caderno ao lado da cama, para anotar qualquer coisa que lembrassem ao acordar. Uma aluna conta que, no 4º dia do ritual, sonhou com uma porta vermelha. No sonho, ela tinha medo de abrir essa porta. Acordou perturbada, sem entender o significado. 2 semanas depois, foi fazer uma entrevista de emprego. O escritório tinha uma porta vermelha. Ela quase desistiu, lembrando do medo do sonho. Mas então lembrou dos ensinamentos de Florence sobre enfrentar medos. Entrou, conseguiu o emprego. Um emprego que mudou sua vida. O sonho estava avisando e preparando ao mesmo tempo. Existe ainda outro elemento que Florence adicionou ao ritual. Nos seus últimos anos de vida, ela chamava de a âncora física durante os 7 dias. Ela usava um objeto específico. Podia ser um cristal, um anel, um pingente, qualquer coisa pequena que pudesse carregar consigo. Esse objeto se tornava uma âncora para toda a energia trabalhada durante o ritual. Toda vez que ela tocava esse objeto ao longo do ano seguinte, se reconectava instantaneamente com as afirmações feitas. Ela explicava: a mente consciente esquece, a mente subconsciente lembra, mas precisa ser ativada. Essa âncora é o gatilho, um toque, e todo o poder dos 7 dias ressurge. Suas alunas relatavam resultados extraordinários com essa técnica. Em momentos de crise, tocavam a âncora e imediatamente se sentiam mais fortes, mais confiantes, mais conectadas. Você pode escolher qualquer objeto para ser sua âncora. Apenas certifique-se de que é algo que você pode carregar sempre. E durante os 7 dias do ritual, mantenha esse objeto próximo a você o tempo todo. Durma com ele. Segure-o enquanto faz as afirmações. Impregne-o com a energia desse período sagrado. Agora vou compartilhar algo que Florence revelou apenas para suas alunas mais próximas. Os sinais de que o ritual está funcionando. Nos dias e semanas após o ritual dos 7 dias, certos sinais começam a aparecer. Florence listava os mais comuns. O primeiro sinal é a sincronicidade aumentada. Você começa a ver números repetidos com frequência. 111, 222, 333. Isso indica que sua frequência vibracional está alinhada com o universo. O segundo sinal são os encontros significativos. Pessoas aparecem na sua vida exatamente quando você precisa delas. Estranhos dizem coisas que parecem mensagens diretas para você. Não ignore esses encontros. O terceiro sinal são os sonhos proféticos. Você começa a sonhar com coisas que depois acontecem. Isso indica que seu subconsciente está conectado com o campo das possibilidades. O quarto sinal é a resistência externa. Paradoxalmente, quando o ritual funciona, obstáculos podem aparecer. Florence explicava que isso é o velho lutando para sobreviver. Não desista. A resistência é prova de que a mudança está acontecendo. O quinto sinal é a paz inexplicável. Mesmo em meio ao caos, você sente uma calma profunda, uma certeza de que tudo vai dar certo.
Essa paz não é alienação, é confiança ancorada na alma. Florence alertava: não fique buscando sinais obsessivamente. Isso é medo disfarçado de fé. Apenas esteja aberto. Os sinais virão no tempo certo. E chegamos ao ponto mais importante de tudo que foi dito aqui. Florence Scovel Shinn passou décadas ensinando leis espirituais. Ajudou milhares de pessoas. Escreveu livros que continuam transformando vidas 100 anos depois. Mas se você perguntasse a ela qual era o ensinamento mais importante de todos, ela diria uma única palavra: confiança. Da confiança de que o universo é amigável, confiança de que você merece coisas boas, confiança de que existe um plano maior. Mesmo quando você não consegue ver, ela dizia: quem confia, recebe, quem duvida, bloqueia. É tão simples e tão difícil quanto isso. O ritual dos 7 dias funciona. As afirmações funcionam. As visualizações funcionam. Mas apenas se estiverem ancorados em confiança. Se você fizer todo o ritual pensando: isso não vai funcionar comigo, não vai funcionar. Não porque o universo te puniu, mas porque você mesmo construiu um muro entre você e suas bênçãos. A confiança não é algo que você tem ou não tem. É algo que você pratica. É algo que você escolhe. É algo que você cultiva dia após dia, afirmação após afirmação, até que se torne sua natureza. Esses 7 dias entre o Natal e o Ano Novo são sua oportunidade. Uma janela rara onde o cultivo é mais fácil, onde as sementes germinam mais rápido, onde a confiança pode criar raízes profundas. Não desperdice essa chance. Não deixe esses dias passarem em frivolidades e arrependimentos. Use-os, honre-os, transforme-os em fundação para o melhor ano da sua vida. Florence Scovel Shinn morreu em 1940, mas seus ensinamentos continuam vivos, continuam transformando, continuam curando. E agora, eles estão nas suas mãos. O que você vai fazer com eles antes de terminar? E tenho uma pergunta para você, e essa pergunta é importante. Dos 7 dias do ritual, qual deles mais te tocou? Qual deles você sente que precisa mais? O dia da dissolução? O dia do perdão? O dia da gratidão reversa? O dia da visão? O dia da preparação? O dia da afirmação final? Ou o dia da ação inspirada? Escreva nos comentários. Escreva o número do dia ou o nome dele. Quero saber em qual parte do ritual você precisa focar mais esse ano. E se você já fez algum ritual de virada de ano antes. Conta como foi. Funcionou? Não funcionou? O que você aprendeu? Florence dizia que, quando compartilhamos nossas experiências, multiplicamos seu poder. Sua história pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje. Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Existe uma comunidade de almas despertas caminhando junto com você. E cada comentário, cada compartilhamento, fortalece essa comunidade. O refúgio sagrado começou. Os 7 dias mais poderosos do ano estão acontecendo agora. Enquanto o mundo dorme, você está acordando. Florence Scovel Shinn sorriria se pudesse te ver agora, porque você é exatamente o tipo de alma que ela dedicou sua vida a despertar. Use esses 7 dias. Faça as afirmações. Pratique o perdão. Cultive a gratidão. Visualize sem limites. Prepare o espaço. Declare seu futuro. E dê o primeiro passo. O ano de 2026 pode ser o ano em que tudo muda. O ano em que você finalmente se torna quem sempre foi destinado a ser. A escolha, como sempre, é sua, mas o poder,
Agora você sabe, também é seu.